vão melhorando. Aquele que não melhora, que o Senhor tenha misericórdia dele e ele se arrependa em nome de Jesus. Estamos aqui nessa noite para falar da palavra do Senhor. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar quem está nos visitando pela primeira vez. Primeira vez aqui no sábado. O Lucão, primeira vez. Seu nome é? Lourdes. E aqui é o Juan. O nosso Juan, gente bonito, abençoado, homem de Deus, jogador de vôlei. Pelo tamanho dele, a gente já sabe, é jogador de vôlei. O bicho é grande, rapaz. Né? Então, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que você se sinta à vontade no nosso meio, faça parte da nossa igreja e volte sempre, traga mais gente, por gentileza. Precisamos de mais pessoas em nome de Jesus. Espero que você goste desse culto. Vamos entregar uma fichinha para você. Esperamos que você coloque o seu nome, o seu contato, para que a gente possa entrar em contato com você, te chamar para vir participar de uma célula, tomar um café, quem sabe comer uma pizza e viver uma vida linda com Jesus. Amém? No mais, todo mundo está bem, todo mundo está tranquilo. Espero que sim. Então, hoje é um culto de um ano de Legacy. Um ano que nós estamos aqui fazendo o que Jesus nos pediu, carregando um legado, que é a tradução de Legacy. Legacy é um legado. E o que é o legado? O legado é algo que alguém deixou para nós ou para você e você prossegue com aquilo. Você passa para a frente. Nada mais, nada menos que interessante, nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus 28, 16, por gentileza. É um texto curto, mas um texto poderoso, no qual envolve todos nós. Mateus 28, último capítulo de Mateus, versículo 16 à frente. Vamos ler 4 versículos e essa será a exposição de hoje. Amém? Podemos ler? Os 11 discípulos rumaram ou foram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Esse algum é Tomé. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, se toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Ou então a sua Bíblia está assim: ide e fazei discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns falam amém logo após isso aí. Né? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Deus, apresentamos ao Senhor as nossas vidas e clamamos por misericórdia e compaixão do Senhor. Que o Senhor ache graça em nós e que a Tua palavra venha produzir o resultado da qual ela foi mandada e que possamos, Senhor, reproduzir a 30, 60 e a 100 por 1 aquilo que o Senhor tem replicado no coração dessa igreja, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e agradecemos. Usa a minha vida, Senhor, usa o meu coração, para que eu possa transmitir com avidez a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Automaticamente sabemos que Jesus já faleceu aqui. Jesus já morreu. No início do capítulo, ele já morre, e ali ele aparece às mulheres, e depois ele vai aparecendo e dá uma direção: encontrem comigo na Galiléia. Jesus, então, lá, chega-se os discípulos, e os discípulos olham, dessa vez ninguém falou que é um fantasma no mar, mas alguns duvidaram. Será que ele morreu mesmo? Será que isso é uma farsa?
mas ele já chega dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele dá uma direção, ele dá uma nova ordem, ele, na primeira oportunidade de fala, ele já diz algo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, se eu sou o Senhor, se eu estou diante de vocês, e eu sou a prova cabal do poder de Deus, ide e fazei com que todos os povos na terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso legado. Mas como assim, Rodrigo? Esse é o nosso legado? Como vai ser um legado? Eu nem sei o que é ser um cristão de verdade. Eu converti ontem. Eu nem faço o discipulado aí que você falou na quinta-feira. Como que eu vou fazer isso? Mas isso não é para mim. Eu não sou pastor, eu não sou líder de célula, eu não sou um evangelista. Meu querido, a ordenança está para todos. Ide e fazei discípulo. Esse é o único propósito do cristão, ele replicar daquilo a que ele está enraizado. Se você está enraizado em Cristo Jesus, você começa a falar de Cristo Jesus. Você concorda comigo? Automaticamente é essa a proposta de Cristo, agora que toda a autoridade está na mão dele. Para quê? Para que isso? E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Quem já perdeu algum parente aqui? Pai, mãe, irmão, tal. Eu perdi meu pai. Daqui 14 dias, 15 dias, a fazer 3 anos que meu pai faleceu. Porém, tem um contexto. Aquele seu parente, ele morreu fisicamente, mas ainda conta-se histórias sobre ele. Você, de um certo modo, se pega com os trejeitos daquele parente seu que morreu. De certo modo, você ainda vai contando casos sobre ele, e esse parente permanece vivo nas rodas da família. Não é? Essa é a proposta de Cristo. É por isso que Cristo nunca foi esquecido, porque as pessoas vão falando dele dia após dia, após dia, após dia, incessantemente, independente do que aconteça, mesmo que lhes custem a vida, mesmo que custe a família, mesmo que custe o dinheiro, mesmo que custe a sua paz, porque muita gente espera que a nossa vida de cristão seja uma vida de plena felicidade. Ela sim é plena felicidade em Cristo Jesus. Assim Paulo diz: para que a minha alegria seja completa, se alegrem comigo, vamos andar uma milha a mais. E ele escreveu isso dentro de uma cela. Pedro, no seu ápice de alegria, no ato de sua morte, na sua crucifixão, ele ia ser crucificado. Não posso desonrar a Cristo, me crucifique de cabeça para baixo e vou morrer feliz. Estevão, no capítulo 6 de Atos, começa a ser condenado. No 7, no seu último ato de alegria, Estevão prega o evangelho. E Paulo converte. O seu processo de conversão começa ali, quando as roupas daquele jovem, não temendo a morte, mas crendo no poder da palavra de Deus, cai aos seus pés. O legado não apagou em Estevão, o legado acendeu em Estevão. O legado não morreu com Paulo, o legado postergou com Paulo. A igreja não parou depois da morte de Pedro, a igreja cresceu depois da morte de Pedro. E assim é até hoje. Vocês que estão sentados nessas cadeiras, vocês são resultado de 1 ano de trabalho de Legacy. Um empenho, um temor,
pela palavra de Cristo Jesus. Uma semente que é plantada e regada todo sábado às 19 horas. Incessantemente. Faça chuva, faça sol. Teve um dia que estava eu e a Luísa aqui e caiu uma chuva de matar. E nós ficamos isolados, essa cozinha começou a descer água, que o trem ficou feio aqui dentro. Mas tinha que ter célula. E essa é a importância de um legado. Essa é a importância de um propósito. E o texto, na minha Bíblia, King James, ela vai dar uma exegese. Ela vai dar uma chave hermenêutica aqui agora. Que diz assim: Jesus recebeu todo o poder de Deus. E do Senhor ressuscitado parte a ordem plenipotenciária, o ID. Agora, esse envio não é provisório, limitado, transitório, como em Mateus 10, mas definitivo, ilimitado e permanente. Não é mais uma aliança, como eu posso dizer, pátria. É uma aliança agora global, assim como a nossa igreja é uma igreja global. Não está mais determinada a um bairro, não está mais determinada a um país, ela não é mais uma questão territorial, é uma questão agora de todo o planeta, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e se manifeste. Um exemplo para este que eu estou te apresentando é Lucas 15. Abre para mim Lucas 15, versículo 1. Não precisa abrir não, aqui abre. Aqui abre. E diz assim: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Segue. Você percebeu quem estava ouvindo Jesus? Volta lá no 1. E aconteceu que todos os pecadores, fala, todos os pecadores, como os coletores de impostos, as pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir Jesus, ou seja, já não está mais limitado a um grupo, já não está mais limitado aos religiosos, mas agora todo tipo de gente estava ouvindo Jesus. E esse é o propósito de Deus para com Jesus Cristo para a terra. Segue. Entretanto, os fariseus também estavam lá, e mestres ali também estavam lá. Os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhes propôs uma seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que extraviou até que a encontre? Segue. E assim que encontra, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo. Jesus está apresentando uma das parábolas, que eu costumo dizer que é o achados e perdidos da Bíblia, porque em Lucas 15, tudo foi perdido, perdeu-se a ovelha, perdeu-se a dracma, perdeu-se o filho, mas no final todo mundo foi achado. A próxima parábola é da dracma perdida, na qual a mulher tem dracmas, e dracmas é uma moeda grega que tem o mesmo potencial de um denário, que é o valor de um dia de trabalho, e essa mulher pega essa dracma e a perde, então ela vasculha toda a casa, e quando ela acha, ela se alegra e conta para todos. Conta o que aconteceu, aquilo que eu perdi foi achado. O pastor também, a ovelha que se perdeu foi achada. E esse foi o propósito de Cristo, ter vindo para a terra e ter morrido na cruz, e ter pregado durante esses 3 anos que ele ficou, esses 3 anos e meio, para que todo aquele que tivesse perdido tivesse a capacidade de ser chamado filho de Deus e fosse reconciliado ao reino do seu amor. Esse é o propósito do ID.
Essa é a fundamentação do ID. Jesus é o exemplo do ID. O que cabe fazer então, Digão? Replicar. É só continuar a história. É só continuar. Mas, Digão, como que eu vou fazer? Eu nunca ouvi de Jesus. Obrigado, você hoje é a nossa ovelha perdida. Você é aquele que a gente estava esperando. Você é aquele que a gente estava torcendo para que aparecesse aqui. Para a gente começasse uma vida de propósito com Cristo. Amém? Então comece a perceber como isso vai ganhando cor. Quando Cristo vai falando isso, Ele te traz um propósito. Ele te traz uma linha de segmento. Será que ser cristão, Digão, é eu vir no culto domingo e eu ler a Bíblia? Tá, tudo isso faz parte do Evangelho, mas o principal propósito é você ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E levar a mensagem do Senhor a toda criatura. Não é uma convocação para apenas um povo, a salvação étnica. Jesus abre o campo da fé judaica, colocando o patamar no patamar mundial. Não mais como a antiga aliança, onde apenas uma nação, mas agora toda a terra faz parte disso, toda a nação. Jesus ensinou, demonstrou, apresentou, através de várias coisas. E ele passou 3 anos e meio ensinando. Mas digam quais são os meios de ensino. Um deles, discipulado, quinta-feira, 20 horas. Um deles. Eu costumo dizer que na igreja onde a gente congregava, eu e Marcela, nós tínhamos algo chamado escada do êxito, que era ganhar, consolidar, treinar e enviar. E tinha uma musiquinha, que era assim: vou ganhar o pedido, consolidá-lo na fé, fazer dele meu discípulo e enviá-lo para que ele vá ganhar um perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo e ensiná-lo para que a terra seja cheia da glória de Deus. Essa é o nosso propósito. Essa é a forma que o cristão precisa fazer. Ele ganha uma vida, ele fala de Jesus para aquela pessoa, e é como se fosse o cego dizendo para o outro aonde encontrou pão. É como se você tivesse uma novidade na sua vida, algo muito legal aconteceu, e você quer contar para todo mundo. Quem aqui, quando acontece algo muito legal, você conta para um amigo seu, para um chegado seu, ou ver, aconteceu um negócio muito bacana, consegui um emprego, passei na faculdade. Você conta com muita alegria. Assim foi o dia que eu aceitei Jesus. Estava drogado, doidão, fui para uma célula, cheguei lá, aceitei Jesus, saí de lá, cheguei na esquina, a primeira coisa que eu falei, fui na célula, conheci Jesus. Os caras olharam para minha cara, mentira, eu falei, verdade, virei crente. E ali começou a minha história com Cristo. Na outra semana já estava eu na célula na minha casa, na quinta-feira fui na célula, que era a célula na quinta-feira eu estava lá, o pastor falou assim, não, Digão, sábado é lá na sua casa a célula. Beleza, então, como eu tinha uma certa influência, eu falando com todo mundo que ia ter uma célula lá em casa, vai ter uma reunião legal lá em casa. Quando o povo chegou, aquele galerão, não tinha nem cadeira, só faltou cadeira para o povo sentando no chão, e o pastor pregando, e começou a minha vida com Jesus Cristo. E assim é a sua. Quando você conheceu a Cristo, conhecia Cristo, cara. Comecei na igreja. E aí, cara, bênção, velho. Me senti bem. Me senti transformado. Algo mudou dentro de mim. Algo tem mudado dentro de mim. Talvez no campo da faculdade piore um pouco. Ou às vezes dentro da sua casa piore um pouco. Mas é por um tempo. Mas você precisa entender que isso tem um propósito. Quando ele diz, ensinando a obedecer tudo o quanto vos tenho ordenado, você só pode ensinar daquilo que você aprendeu. Então você também foi preparado. Você também foi entregue um legado para você. Você também foi determinado, alcançado, para que a palavra do Senhor alcançasse a sua vida. Assim como está acontecendo agora, nessa noite. A palavra do Senhor está aqui, sendo pregada e apresentada,
para que você sinta aquilo que muitas pessoas já vivem, uma vida de verdade com Jesus. Não uma vida falsa, porque muitos hoje ainda vivem uma vida seguinte: vem para a igreja, fica aqui, e aqui fala até o evangeliquez muito bacana, canta: quem é esse que era sem pecado e não me condenou, no lugar, e chora e derrama no chão, e acaba o culto, vai para a balada, acaba o culto, vai voltar à vida de pecado. Mas isso é porque ela não foi orientada, segundo as Escrituras, não foi bem ensinada. Assim, estudamos quinta-feira sobre os judaizantes envolvendo na igreja de Filipos, uma igreja que estava determinada, entregue, empenhada no auxílio do evangelho, e os judaizantes querendo trazer costumes que já não existem mais dentro da igreja, transformando o evangelho que já existe. Inimigos da cruz de Cristo. Você só pode seguir um legado do Senhor se você vive a verdade e fiel à palavra do Senhor. Não tem como ser diferente. É o que eu disse, do pé de banana só dá banana, não tem como dar morango. Você só replica daquilo que você é. Se você automaticamente está em Cristo, automaticamente você fala de Cristo, você vive a vida de Cristo, e você quer falar de Cristo, porque foi isso que eu falava, 24 horas, minha mãe ficava louca, ela achava que eu estava ficando doidão, ela achava que eu ia virar um padre, um negócio assim, que eu entrava para dentro do quarto, entrava com a Bíblia, antigamente eu que chegava em casa, trocava de roupa, ia para a rua, zonear a vida, eu entrei para dentro do quarto e ficava lendo Bíblia 24 horas, igual um maluco, eu chegava do trabalho, eu nem dormia, 15, 14, 20, 25 capítulos por dia. Igual maluco, eu quero Jesus, eu quero Deus. E cantava, eu quero Deus, todo dia, toda hora. E cantava, ia para o culto de jovem, o pau quebrar, aquele tanto de jovem suado. E a gente pulava, abraçava o outro, aquele bando de subaco fedendo. E a gente feliz com Jesus Cristo, irmão. Acabava o culto, ia todo mundo comer milho-pão com picolino, porque todo mundo quebrado, ninguém tinha dinheiro. E aquela galera andando a pé. E andando a pé 2, 4, 5 quilômetros, fulano morava longe, aquele galerão andando a pé até na casa do cara, depois você lembrava que sua casa está 5 quilômetros para trás. O ruim era quando você era o último a ir embora, você tinha que ir embora a pé, porque você marcha os outros 5 quilômetros sozinho. Mas você ia feliz, falando de Jesus. Eu lembro no culto que éramos 30 jovens. O primeiro culto que eu cheguei, era espaço alternativo, 30 jovens, e o pastor falou, semana que vem nós somos 100, e todo mundo, uhul, eu olhei assim, uhul, também comprei o boi do negócio, recém-ganhado na igreja, nem sabia que era Jesus, irmão, usava uma Bíblia toda bem mais arrebentada que essa aqui está ruim também, tá? Mas era bem mais feia que essa e tal, aquele negócio todo. E nós vamos deitar no shopping, nós vamos meter o louco e tal, não sei o quê. Beleza, então vamos. E fomos lá, deitamos no chão, saímos gritando, Rua Arena Jesus, os seguranças querendo bater na gente. Sai do shopping, está estragando o shopping, e nós tal. E não é que naquele outro sábado não tinha 100 cabeças no culto. E no outro tinha 200. E no outro tinha 300. Chegamos à bagatela de quase 5.000 jovens por sábado. Jovens apaixonados por um propósito. Ser cristão não é apenas crer em Jesus, mas é fazer parte de um propósito, é fazer parte de um legado, é fazer parte de uma história, é você estar dentro, inserido, interferindo na história. É você agindo em vidas como a vida do Tiago. Antes entregue as suas vontades e hoje toca na igreja. Antes entregue a outros princípios e toda quinta-feira fiel no discipulado. Cheio de pergunta, misericórdia. Mas eu fico feliz porque eles que me esticam. São vocês que me levam à frente. Eu tenho que aprender mais, porque se eu tenho que ensinar, eu tenho que saber. Não é isso? Esse é o propósito do legado que Cristo entregou a cada um. Terça-feira, veio o Marcelão falar com a gente. A célula tem a pregação do tema e depois tem o Marcelão. Não, é uma bênção. O relato de vida que o Marcelo conta é bênção. E quem pode falar que é verdade ou mentira são os filhos dele.
Só de você ver o pai com os filhos aqui, você já sabe que algo aconteceu, algo foi transformado. Algo foi mudado. Então, a Fernanda vai casar daqui a alguns dias, 21 dias. No civil, menos 21. Faltam 16 dias para vocês casar. Vão se casar. E assim é a história de todo mundo com Cristo. Assim é o propósito de cada um vivendo com Jesus. E você começa a fazer parte de uma igreja. E essa igreja te abraça, essa igreja ora. Temos aqui o testemunho do Gabriel, pai de novo recentemente. Uma luta e a graça de Deus alcançou para o testemunho do nome de Jesus Cristo. Uma ferramenta do ID de Jesus. Quem não cria em Cristo, agora, pela vida dele, vê que é verdade. Isso tudo faz parte do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo faz parte do legado do Senhor. Porque o legado do Senhor é marcado por isso. Histórias, propósitos, vidas, testemunhos, testemunhos também. Muitos testemunhos. Muitas histórias de perdas. Mas a história do Senhor progride com as eras. E eu queria passar um vídeo que você visse essa história, todo mundo conhece, mas ela ilustra bem o que é um legado. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Esse é o grandão? Passa o grandão para nós. Eu sou rejeitada por todo mundo. Quando acender a luz aí, é isso que acontece quando você conhece a Cristo. Exatamente isso acontece quando você conhece a Cristo. Você quer contar para todo mundo. Você quer falar para todo mundo. Se você não teve essa vontade ainda, venha fazer parte do nosso discipulado. Venha conhecer a Cristo conosco. Uma vez me perguntaram, por que você fala tanto de Jesus, Digão? Por que você fala tanto de Jesus? Você não para de falar de Jesus? Eu falei assim, se imagine você num prédio pegando fogo. O prédio está pegando fogo. E você mora lá. Você vai avisar que pegou fogo ou você vai correr e largar todo mundo para trás? Imagine se você corre e se salve a si mesmo, chega lá embaixo, e aí o prédio pegou fogo. Cadê o pessoal? Não sei não, eu me salvei e que se dane o resto. Não, cara, não é assim. A expectativa de Jesus era essa. Eu vou contar para todo mundo, eu contava com isso. Se você fosse contar para todo mundo. É o que Jesus esperava de mim. É o que Jesus esperava de você, Gabriel, de você, Luiz, de você, Fernanda, de você, Lucas, de você, Marcelo, Marcela, minha esposa, Marlene, Pedro, Marcos, todos vocês. Jesus espera que nós, que conhecemos a Ele, possamos ser cartas vivas que replicam a vontade do Senhor e que seja uma mensagem pura e eficaz que restaure a vida de alguém que não conhece Jesus. Que essa pessoa comece a transformar e mudar as suas práticas. E entender que existe algo depois do Rio Azul. Existe algo depois de uma história, existe algo além de Cristo. Não dá para ser só acordar, trabalhar e pagar conta. Vivemos tão preocupados com influências, queremos ser influências na internet, queremos ser influências em muitas coisas, e o Tom está aqui, Donato Produções, quem precisar de algo, fala com ele. Quer ter uma história legal? Fala com ele. Mas você quer ter uma história legal? Fale de Jesus. Quer produzir fruto de verdade? Fale de Jesus. Você quer falar de algo que realmente muda a história? Junte-se àqueles
que deram a sua vida falando de Jesus. Homens e mulheres que foram queimados, crucificados, assassinados, mas em nenhum momento abriram mão da sua fé. Digão, você está me convidando a viver uma vida de risco? Sim. Que vida que você prefere? Uma vida nas drogas? Ou você entregar sua vida por algo que é eterno? Porque foi isso que me fez largar a boca de fumo. Foi isso que me fez deixar de cometer crime, levantar nota fria. Foi isso que aconteceu. Deixar de roubar celular e sair atravessando o celular para um lado e para outro. Foi isso que aconteceu. Eu conheci um Cristo que falou toda a minha vida numa quinta-feira à noite, dia 18 de janeiro de 2000. E até então, até hoje, dia 30 de agosto, às 8h27, eu falo de Jesus. E espero que não seja só por um ano. E espero que não seja só eu. Espero que todos vocês possam falar de Jesus. E você que ainda não fala de Jesus e nem sabe o que está fazendo aqui, eu te convido. Vem ser doido comigo. Vem ser doido com Jesus. Muita gente vai rir de sua cara. Mas depois eles até falam assim: eu acho que está certo. Então fique de pé no seu lugar. E na minha Bíblia tem uma anotação de 10 anos atrás. No final de Mateus 28, tem assim: é impossível ser um discípulo de Jesus apenas recebendo, apenas vivendo uma vida cristã. É impossível ser um discípulo de Jesus apenas só vindo no culto. Imitar a Jesus é viver para fazer outros discípulos em nome dele. Está escrito aqui. Eu escrevi isso há 10 anos atrás. É impossível você conhecer a Cristo e não levar isso adiante. Que nessa noite Jesus possa falar ao teu coração e possa te encorajar a fazer parte dessa célula, desse grupo, dessa igreja, desse bando de louco chamado cristão, desse bando de gente que abandona tudo para viver Jesus Cristo, desse bando de gente que não está nem aí para as coisas do mundo, porque viver drogado de Jesus é bom demais. Como disse Salomão do reggae, para com essa doideira, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado em Jesus. E essa foi a droga que eu passei a viver. Abandonei o crack, abandonei a maconha, abandonei a cocaína, abandonei a cerveja, abandonei o gin, abandonei o uísque, para viver doido de Jesus. E é isso que o Tiago está vivendo. É isso que o Marcelo está vivendo. E que muitos mais estão vivendo. Menino Gabriel chegou aqui, sentou ali, aceitou Jesus, está aí na mídia. Venha fazer parte conosco. Eu te convido, irmão. Não fique esperando o Titanic afundar, não. Vem pular no mar com a gente. E vem conhecer aquele que te faz andar sobre as águas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós agradecemos. Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, faça o que quiser, Senhor.
que o legado do Senhor possa postergar através de nós, que a palavra do Senhor não morra em nós, mas prossiga através de nós, que nós possamos ser boca de Deus, carta de Deus, palavra de Deus, voz de Deus nessa terra. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Trabalha os corações, ó Pai, aqueles mais duros, trabalha os corações. Os campos já estão brancos, esperando a colheita. O campo já espera, já clama pelos filhos de Deus. A natureza clama por aqueles que vão pregar o Evangelho. Usa-nos, ó Pai, usa-nos em nome de Jesus, usa-nos. E se você que está aqui essa noite, e é a tua primeira vez ouvindo essa mensagem, eu queria convidar a você a levantar a sua mão e fazer parte desse propósito. Eu queria convidar a você a se ajuntar a nós, em nome de Jesus. Que a graça do Espírito Santo alcance a todos, que o poder de Jesus transforme a todos, que nós possamos não mudar essa igreja, mas que nós possamos mudar esse bairro, que nós possamos mudar essa região, que nós possamos mudar os bairros adjacentes, que nós possamos mudar essa cidade, que nós possamos mudar esse estado, que nós possamos mudar o país, através de pessoas determinadas a seguir um propósito de Jesus Cristo. Tudo começou com um homem e 12 malucos, um homem e 12 caras, os 12 um mais perdido que o outro, e já se passaram 2025 anos, e a palavra do Senhor continua sendo pregada, e mais pessoas vêm se agregando a isso. Vamos ouvir um louvor, e que esse louvor fale ao seu coração. Eu queria convidar você a ficar de olhos fechados, orando, fale com Deus, apresente sua vida a Deus, irmão. Se você não sabe o que está acontecendo, faz igual eu no dia da célula, fecha o olho e só pede perdão a Cristo, e deixa Ele tocar seu coração em nome de Jesus.